Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Professor Bispoeta de Bispoeta. Professor Bispoeta, está certo ou errado? Insiste firme o alunado, mas eu sigo minha meta. Tanto faz, inglês ou inglês, o maior nome o propôs Luís Vaz de Camões no século XVI. Os Lusíadas, obra com afinco, e não de agreste avena ou frauta ruda. No canto 1, verso 5. Doenças, frechas e trovões ardentes. Continua o poeta português no canto 10, no 46, ora pois. Não vou me estender demais, é tudo uma questão de escolha. Puristas, saiam de sua bolha e estudem outros manuais. Bem, ainda não é o fim. A língua muda e se atualiza, a gramática normatiza, mas outros falares são bons, enfim. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, eu não costumo fazer isso, mas hoje vou quebrar a regra, Elide. Vou ser divergente do que normalmente eu faço. Eu sempre digo o seguinte: poema bom não se comenta. Ele simplesmente diz o que ele tem a dizer e pronto. Mas nesse caso específico, merecem algumas observações. Alguns professores, bons professores inclusive, ainda insistem na tese do certo e errado. Por quê? Porque a própria população assim o exige. É bastante comum pessoas perguntarem para professores de português: professor, está certo ou errado? O professor, eu particularmente respondo: depende. É tudo uma questão de escolha. Por quê? Porque é assim de fato. No caso do inglês / inglês, com R ou com S, o que acontecia na época que Camões escreveu o seu grande Os Lusíadas? Tanto faz mesmo, tanto fazia escrever inglês ou inglês. Por quê? Porque não havia uma regra que determinasse se deveria ser com R ou com L. Só depois que foram surgindo as gramáticas que começaram a definir essa questão. Tanto é verdade que, por que algumas pessoas continuam falando inglês, broco, problema? Por quê? Porque essas pessoas estão usando uma linguagem arcaica, provavelmente não foram escolarizadas, algumas foram escolarizadas e outras não. Eu vou citar um exemplo de São Roque, que é uma cidade muito próxima aqui de São Paulo, onde as pessoas falam normalmente, mesmo as escolarizadas, falam inglês. Planilha, que é uma palavra que me faz lembrar muito a época que eu trabalhava numa empresa, que era em Vargem Grande Paulista, próxima de São Roque, e as pessoas, tinham muitas pessoas de São Roque, e elas falavam sem problema nenhum, planilha. Aquilo me estranhava um pouco, mas depois eu fui aprendendo que isso para as pessoas de São Roque é normal. Elas falam planilha, broco. Elas estão erradas? Não, elas simplesmente estão optando por uma linguagem arcaica ou arcaizante, uma linguagem do século XVI que ainda permanece por causa da tradição escrita. A maioria dos nossos contos, a maioria do nosso folclore vem não de forma escrita, vem de forma falada. Então é uma tradição que é passada de pai para filho de forma falada. E talvez muitas dessas cantigas, muitos desses contos tenham chegado para nós utilizando a grafia do século XVI. Tudo bem? Bem, vou fazer um convite para vocês. Continuem se inscrevendo no canal, toquem no sininho, compartilhem os vídeos e, ao final desta teleaula, de mais ou menos 10 a 16 minutos, coloquem suas opiniões, coloquem suas perguntas. Podem fazer menções a respeito desse poema, a respeito dessa questão do inglês, que aliás é abordada pelos linguistas. Eu não estou sozinho, eu estou seguindo as orientações conforme determina, conforme observa a linguística, porque a linguística não determina nada. Quem determina
ou quem tenta fixar regras, é a gramática. Então, nós precisamos criar um meio termo entre gramática e linguística. Vamos seguir o sábio conselho de outros grandes mestres que dizem o seguinte: não consultem só uma fonte, consultem mais de uma fonte. Tenham mais de um dicionário, mais de uma gramática. Consultem gramática e linguística e vejam qual direção vocês preferem seguir. Tudo bem? Vamos em frente. Estamos na formação de palavras do ponto de vista constitucional, é a terceira parte. A relação sintática nas formações sinápticas é marcada normalmente mediante a preposição de, aparecendo ainda a preposição em ou a, esta última por influência estrangeira, em especial quando a unidade designa um artefato em que o determinante indica o agente motor. É o caso, por exemplo, de barco à vela. Notem que esse barco à vela, o a recebe o acento agudo, acento grave, porque aqui existe uma contração da preposição a com o artigo definido feminino singular a. Barco à vela, motor a explosão, aqui também acontece, fogão a gás. Ué, aqui não acontece? Como assim? É porque gás é uma palavra masculina, é o gás. Não existe o acento indicador de crase quando a palavra seguinte é masculina. Muito bem. Ou uma característica distintiva, televisão a cores. Aqui também não aparece. Interessante, não? Embora as cores sejam palavras femininas. As cores. Televisão em cores. Aqui tem uma oposição. Televisão a cores, televisão em cores. Tanto faz, escolham. Há compostos em que a lexicalização se apresenta mais evidente que na sinapsia. E é o caso dos compostos por disjunção e por contraposição. Nos compostos por disjunção, nem sempre os dois elementos se juntam graficamente, por mais que seja evidente a lexicalização. Ô palavrinha, hein, Elide? Lexicalização. Vamos ver aqui no caso do mas. Lexicalização, aí tem um exemplo aqui. Mas, opinião pública, guerra civil. Essas aqui vocês podem observar que não tem o hífen, não são hifenizadas. Bicho carpinteiro, essa é hifenizada, e peixe espada. Essa também é hifenizada. Nesse caso aqui, elas permanecem, cada uma com a sua estrutura, por isso que tem que ter esse hífen, para indicar que é um peixe específico, que parece com uma espada. É um peixe espada. Bicho carpinteiro, não é qualquer bicho. É um bicho específico que lembra um carpinteiro. Tudo bem? Aqui em cima não, opinião pública é opinião pública mesmo, não precisa de hífen. Guerra civil está especificando que é uma guerra civil. Muito bem. Nestes compostos, o primeiro elemento é a denominação, enquanto o segundo é a sua especificação. Assim, peixe-espada é um peixe que se assemelha a uma espada. E opinião pública é uma opinião que é pública. A relação se diz de disjunção, porque, embora o segundo seja uma especificação do primeiro, espada não é uma subclasse de peixe. Olha, vejam só que explicação importante. Vou voltar. Especificação do primeiro. Espada não é uma subclasse de peixe, nem pública ou é de opinião. Como se os dois elementos pertencessem a classes diferentes. Pausa para a água. Lembrando que o professor Bispoeta se encontra em todas as redes sociais.
Quem quiser conhecer o seu trabalho mais profundamente, é só ir no Google e colocar o nome Bispoeta, que aí já aparecerá todas as redes que ele faz parte. Tudo bem. Muito obrigado, Eline. Você é ótima. Prosseguindo, os compostos por disjunção são muito empregados nas denominações de plantas e animais e menos frequentes na linguagem comum. Os compostos por contraposição, quando se constituem por dois substantivos, o segundo exerce uma função predicativa, que designa a finalidade do primeiro, e há entre eles uma relação sintática de coordenação. E aqui eu estou exagerando na minha pronúncia para lembrar para vocês que aqui nós temos um hiato. Lembram-se do hiato? Coordenação. São dois Os e aqui não existe crase. Eles têm que ser pronunciados os dois. É lógico que com a velocidade da nossa fala, nós acabamos pronunciando coordenação. Tudo bem? Escola, modelo, navio, escola. Carro, leito, carro, bomba. Todos eles com hífen pelas razões que já foram expostas. Em acordo luso-brasileiro, é um acordo que envolve portugueses e brasileiros. Nesses compostos com adjetivos étnicos, em geral, são preferidas as formas reduzidas, as plenas, no primeiro elemento. É o caso de luso-brasileiro e não lusitano-brasileiro, aliança nipo-russa e não japonês-russa. Vejam como é importante conhecer esses elementos aqui, nipo e luso. Tudo bem? Nós vamos trabalhar isso com mais detalhes no decorrer dos módulos. A composição é uma transformação sintática em expressão nominal. Já vimos que compostos como papel, moeda, se prendem a uma oração de base do tipo de papel, que é moeda, o que aponta para o fato de tais unidades léxicas serem transformações de construções sintáticas simples ou complexas. Benveniste dá-nos sobre isto lição magistral. 2 pontos, e quem quiser saber o que Benveniste disse, assistam o próximo módulo. Bem, o que eu gostaria de complementar a respeito, aproveitando a oportunidade nessa teleaula, hoje eu escrevi a palavra ensandecida pela primeira vez e cometi um erro. É verdade, eu errei. Por quê? Porque eu confiei na pronúncia e escrevi ensandecida, com I de igreja, mas na verdade é ensandecida. Para isso eu tive que consultar várias fontes. Consultei o Volpe, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, consultei o Aurélio, não consta no Aurélio o verbo ensandecer. Aliás, se vocês forem fazer essa mesma consulta, procurem sempre com o verbo no infinito, verbo no infinitivo, tá? Sempre como ensandecer. Não procurem como ensandecida, vocês não vão encontrar, tá? Mas é ensandecida com E inicial mesmo. Aliás, o professor Cláudio Moreno tem razão quando ele diz que as maiores dificuldades, os maiores impasses que nós vamos encontrar na nossa língua portuguesa são justamente as palavras que iniciam com E ou I. Será que é intermitente ou intermitente? É imediato, iminente ou eminente? Faça uma pesquisa, vocês vão adorar. Pode colocar lá no Google essa oposição entre palavras iniciadas entre entre E e I, vocês vão adorar, tudo bem? Para finalizar, eu sei que eu já tomei bastante tempo de vocês hoje, para finalizar eu gostaria só de acrescentar, ainda fazendo coro com aquelas minhas palavras iniciais logo depois do poema, no início da nossa teleaula. Procurem um mestre que seja realmente um pêndulo
entre linguística e gramática. Isso é muito importante. Eu demorei para conseguir esses mestres, mas consegui. Um deles, Vladimir Irigoyen, que é um linguista conceituado aqui de São Paulo, ele é mestre em linguística. E também o professor Cláudio Moreno, que embora seja um doutor em língua portuguesa, é um homem também que está bem equilibrado entre linguística e gramática. Por quê? Eu percebo que alguns linguistas são muito radicais, ao extremo, ao ponto de dizer que vale tudo, e não é assim também. E também não é para sermos tão radicais a ponto de dizer que só vale o que a gramática determina. Não, também não é assim. Nós temos que encontrar uma terceira via entre essas duas. E parece que eu estou encontrando com as belezas que eu aprendo com o professor Cláudio Moreno e com as belezas que eu aprendi e continuo aprendendo com o amigo, querido mestre Vladimir Irigoyen. Ok? Muito obrigado, sejam muito felizes e fiquem com Deus.